Olá, seja bem-vindo a mais um No Time for Gurus, podcast da 8D Hubify. A gente está falando diretamente do RD Summit. Estamos no terceiro dia, tá incrível, mas já acordei com aquela sensação de que gostaria que fosse mais um dia. Mas hoje a gente vai ter mais um papo, mais um momento legal para a gente conversar. E aí de um tema que eu adoro. Então, bora seguir 8D Hubify nas redes sociais. E agora a gente vai falar de um tema que é conversacional care, que é atendimento ao cliente, como usar o conversacional para atendimento e cuidado com o cliente. Esse podcast a gente está fazendo em parceria com a DH Media. E aí, jovem, vou apresentar primeiro a mim, sou o Marcão Andrade, sócio fundador da 8D Hubify, e hoje eu tenho aqui ao meu lado pessoas incríveis da área que definitivamente é um desafio de conversational care, de atendimento e cuidado com o cliente. E hoje, junto aqui comigo, temos duas pessoas incríveis de segmentos definitivamente desafiadores para falar de conversational care, que é atendimento, cuidado ao cliente usando canais de conversacional. E o primeiro deles que eu quero apresentar, eu conheci lá em Franca, Minas Gerais de coração, mas geograficamente São Paulo. Eu fui visitar o consórcio Magalu e de repente eu estava mal empolgado de ir lá conhecer a empresa, conhecer o grupo e fiquei do lado de fora esperando me chamar para a reunião. E aí passa um vendedor super simpático, com um colete de Black Friday. Eu comentei: opa, tudo bom? Ele: opa, tudo bom? Dúvidas? Está precisando de alguma coisa na loja, um consórcio? Você está precisando? Se é cliente, precisa de atendimento? Não esqueça disso. Se é cliente, precisa de atendimento? Eu falei: não, tal. Os dois trataram super bem, tal, passou. E de repente a secretária me chamou para entrar, entrei na reunião cheio de gente. Daqui a pouco o nosso diretor vai entrar. E o diretor que estava entrando era Edivaldo, com seus, hoje, 24 anos de grupo Magazine Luiza. Isso tudo de consórcio Magalu. Hoje uma das maiores empresas de consórcio do Brasil e que foi uma das primeiras que nasceu lá atrás, na era do offline, que conseguiu se digitalizar. É um dos maiores cases do 8D Hubify que eu tenho um orgulho incrível de ter participado. Ed, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcão. Bom dia a todos. Essa história é muito inusitada, né? Relembrar ela é sempre bom. E parece que aquele dia está tão latente na memória. Eu acho que foi o começo de uma longa jornada, né? E que eu tenho certeza que ainda teremos muitos capítulos dessa história. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Ed. E só para vocês terem um contexto, isso foi 2019, novembro. Aí nós estamos em novembro, ou seja, a gente não fazia ideia do que ia vir de pandemia. A gente estava iniciando um projeto de digital dentro do consórcio Magalu, Edivaldo na Black Friday de colete, e a gente estava negociando iniciar um projeto de inbound. Mal a gente sabia que o treinamento você lembra disso? Treinamento do time de vendas foi tipo 3 ou 4, 5 dias antes do lockdown. E a gente, em seguida, em 2 meses, lançou o projeto, né? Foi incrível, foi no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E sou muito grato por toda essa trajetória. Foi realmente incrível. É grato. Eu não posso falar muito não, senão eu vou chorar. Eu vi que chorando, o povo vai me xingar aqui. E agora comigo, assim, eu vou ter que usar cola, porque eu tive que pedir ajuda a um tal de GPT para ajudar a diminuir o currículo dela, porque assim, eu tive dificuldade, pedi para ela ajudar a me revisar. Então, olha só, a gente convidou, estamos honrados de ter recebido aqui uma das pessoas mais influentes na área de fintech, inovação do Brasil. E agora eu vou precisar de uma colinha, que eu recebi a ajuda de um tal de GPT, porque o currículo era muito grande. O meu time aqui pediu para ser objetivo. E olha só, fundadora do Linker, o primeiro banco digital para PME, vendido para Omni por mais de 120 milhões de reais. É Chair, esse nome é muito chique. É chique. Chair da Startup 20, então pode falar 20 não. No G20 é o G20 e preside a Associação Brasileira de Startups, inclusive um evento muito legal também. Professora de empreendedorismo da FAP, que além disso integra o Conselhão, promovendo políticas de descentralização de investimentos no Brasil. E atualmente Ingrid é fundadora e CEO, segundo ela, pode-se pronunciar agora o nome da empresa em inglês ou mineirês, eu acho que eu não preciso falar qual que eu vou escolher, da Pilotim,
Ingrid Bart, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E metade do currículo é trabalho voluntário, tá? Ah, é? A gente vai fazer esse país dar certo. É isso aí. Eu acho que a gente está aqui com, querendo ou não, 2 marcas que fazem isso, né? Isso. A Luísa Trajano, ela já falou muito isso, né? Eu não quero saber quem está na presidência. O país continua sendo nosso. Uhum. Ela tá no conselhão, inclusive. Comigo. Ela faz parte, verdade. Um abraço, chefe. E ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui, pessoal, eu acho que é muito importante, porque quando a gente junta o tema financeiro, pode estar dando tudo certo com o cliente, continua sendo um tema delicado, porque dinheiro é um sustento daquela pessoa, da família, de filho. E se essa pessoa está mais ou menos insatisfeita, a proporção fica muito maior. Se a gente está com um problema, nem que seja por causa do próprio cliente, não da empresa, é delicado por se tratar de área financeira. E como o tema é Conversational Care, e aí, gente, é um nome chique para utilizar métodos de conversacional para cuidar e relacionar com o cliente, a minha pergunta para vocês dois, começar pelo Ed, é: da posição da cadeira de vocês dois e da sua, Ed, hoje como diretor do consórcio Magalu, como que você ainda consegue se aproximar do cliente? Porque no final das contas, a gente pode falar de infinitas tecnologias, igual a gente faz para vocês, de WhatsApp API, mas no final, eu acho que a proximidade, assim, se eu fosse falar de alguém que defende isso, é a sua chefe, a dona Luísa Trajano, mas me fala você na sua posição, eu acho que você é a melhor pessoa do mercado, como que você consegue se aproximar do cliente para cuidar dele, Ed? Legal. Então, Marcão, a gente realmente tem uma cultura muito forte, né? Começar pela Luísa Helena, que realmente promove isso, né? Que as pessoas do escritório, que os diretores estejam na ponta, né? Estejam lá na loja, esteja com os parceiros, esteja com os fornecedores. Então isso é uma cultura, sim, é uma cultura do Magalu, é uma cultura de todo o grupo, de todo o ecossistema. Eu particularmente, eu procuro ter uma gestão muito aberta, assim, no sentido de que se estiver dando alguma coisa errada, vai chegar. Eu tento trabalhar com a liberdade para que as pessoas me tragam as situações, porque se a gente se fecha numa sala, se a gente se esconde atrás de uma mesa, se a gente deixa o acesso cada vez mais difícil, a gente não está contribuindo com o crescimento da empresa. Então eu tenho essa postura de deixar realmente o canal de comunicação aberto. E é impressionante, Marcão, tudo chega, tudo chega, né? E o pessoal fala que às vezes até uma bola de cristal, né? Porque assim chega. Então eu continuo falando com os gerentes, eu continuo falando com os coordenadores, eu continuo falando com o gerente de loja, eu continuo falando com os nossos parceiros de negócio, né, os PJs que fazem parte de todo o nosso ecossistema e, consequentemente, eu continuo falando com o cliente. Essa semana mesmo, eu estava resolvendo um problema de um cliente, né? Então, eu não fecho, né, eu não me fecho atrás e não me escondo atrás de uma mesa, e não quero que os problemas também não cheguem para mim. Eu acho que é importante a gente entender que, às vezes, o crescimento da empresa ele vai fazer com que algumas situações, né, aconteçam, mas que precisam ser tratadas. E eu faço questão, eu tenho WhatsApp de clientes, né, de clientes que eu vendi, de clientes que eu participei de algum momento da etapa do processo dele com o consórcio, e a gente continua falando até hoje, né? Então isso assim, vem muito ali da cultura da empresa, mas eu acho que também vem muito de mim, assim, é a minha maneira de ser, né? Eu tenho contato com todos os grupos, né, que eu já participei na vida. Eu tenho meu WhatsApp da turma do colégio, da turma da faculdade, da turma de... Então acho que eu sou uma pessoa de agregar, né, de manter as pessoas próximas, e com o cliente não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente. Então, para mim, isso ensina muito, 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 muito. Eu acho que talvez um dos maiores aprendizados que a gente pode ter é estar na ponta, é estar junto com o cliente, é entender a dor dele, é entender como que o nosso produto pode ajudá-lo. Então, para mim, esse é o mecanismo que eu uso para não deixar essa posição de diretor, né, inibir a gente de estar realmente ali na ponta e entender o dia a dia do cliente. Pô, que legal. E você, Indy? Então, assim, tudo é feito de pessoas, né? Basicamente. E eu, como empreendedora, a parte que eu mais gosto é
de fato, falar com o cliente, lidar com o cliente, entender as dores dos clientes. E assim, é interessante porque eu trabalho com finanças, né? Fintech, que são as startups de serviços financeiros. Não é um tema que as pessoas elas gostam de falar, não é um tema que as pessoas entendem profundamente, é um tema, na verdade, que afasta mais do que aproxima, né? E eu acho que a primeira coisa que eu tento, né, fazer nas minhas empresas, enfim, nesse relacionamento, é simplificar a comunicação. Então, a gente vem estudando ao longo do tempo. Eu sempre fui de mercado financeiro, sempre fui de banco de investimento, mas tive alguma experiência também em varejo. As pessoas elas não entendem os jargões e as palavras, né? Então, eu tenho um amigo que é médico, veterinário, outros que são advogados. Eles não sabem o que é um CDB 360, liquidez diária. Por que a gente tem que dar esses nomes, entende? Acho que a principal coisa que a gente tenta, principalmente sendo uma empresa de inovação, que se propõe a inovar dentro desse setor, é simplificar essa comunicação. Porque, de novo, ela mais afasta do que aproxima. E aí um outro ponto interessante também é que você vai ter necessariamente que passar pela fase da educação. Porque como as pessoas não entendem, eu brinco que são dois extremos, né? Ou elas não entendem e aí elas não arriscam, não tentam algo novo, não se aproximam do universo de fintechs para testar um produto ou um serviço digital, porque elas não entendem e ficam com medo. Ou elas estão na outra ponta que, poxa, elas acreditam em pirâmide financeira e golpes na internet. E a gente tenta ficar nesse limiar, né? Porque você não pode nem se aproximar dessa linguagem e fazer promessas mirabolantes de coisas que não existem, e nem na outra ponta de ser tão sofisticado que a pessoa não vai entender e aí ela vai ficar com medo e não vai entrar. Então, é uma arte, é mais arte do que ciência, e eu sou economista, e eu gosto muito de economia comportamental, porque quando eu estudei economia, a gente estuda que a economia é uma ciência, assim, é uma ciência humana, mas que tem muito dessa econometria, números, é uma coisa mais racional, e a gente aprende no curso de economia que as pessoas, quando elas vão tomar decisões econômicas, elas são racionais. E aí veio a economia comportamental, e estudar muito o cérebro mostrou pra gente que, na verdade, não. Na verdade, quando a gente vai tomar decisões econômicas, como várias outras decisões que a gente toma, nós somos emocionais. E isso tudo permeia a comunicação. Então, como é que você consegue... É uma arte, como eu falei, assim, é um arranjo de coisas. Como você consegue, passar sua mensagem, 2, fazer com que ela entenda, né, tenha essa educação financeira, 3, compre o seu produto, porque no final do dia eu preciso ganhar dinheiro, né? E que isso, de fato, seja um benefício para ela. Tem que gostar muito, assim, ao longo do tempo, né, no Linker mesmo, que é um banco digital para pequena e média empresa, mas a gente atendia muito a MEI, que a gente falava que era um CNPJ, uma pessoa com CNPJ. As pessoas elas não sabiam como funcionava um boleto, elas não sabiam que elas podiam emitir um boleto, elas não sabiam, por exemplo, de compensação de boleto, que o boleto podia ser normalmente se compensa ali em até 2 dias. Então, você tem que ter muito cuidado, muita paciência, tem que gostar muito do cliente para conseguir fazer essa comunicação ser efetiva e contar com a tecnologia para que isso seja escalável. Porque também, né, acho que quem trabalha com volume muito grande de pessoas, né, que tem business escaláveis, que tem startups principalmente, você precisa ter o mesmo nível de atendimento para todo mundo, e cada vez mais vai aumentando o número de pessoas que você tem que atender, que você tem que servir, porque é serviço, né? E aí a tecnologia, ela auxilia em escalar esse tipo de atendimento. Então, hoje a gente conta com várias ferramentas que você consegue salvar o histórico, né, de tudo que você falou com o cliente, de todas as interações diretas que você teve com ele. Você consegue, muitas vezes, ter respostas
conversacionais, né? Que você tá ali, é um chatbot, mas não é um robô falando, é uma coisa mais humana, mas que você consegue, de uma maneira ou de outra, quando são as mesmas perguntas, escalar isso de uma maneira que você não tenha necessidade da interação humana. Porém, a minha opinião pessoal, como empreendedora e como sempre gestora de times de atendimento, que a gente chama carinhosamente no mundo de startups de CX, Client Experience, porque é a experiência do cliente, tem que ter gente. Tem que ter o humano. Você não precisa, obviamente, como era mais no passado, ter times e mais times de pessoas para fazer isso, mas é necessário que você tenha pessoas em que, em algum momento, elas entrem nessa comunicação com o cliente e, de novo, contando sempre com todas as ferramentas tecnológicas para que isso seja otimizado. Legal. É incrível. De você falando, me lembrou, sabe o que, Ed? A mesa da Luísa Trajano lá em Franca, no prédio de Essa inovação. viagem de Franca ficou Não, famosa. são várias. Não, são várias. Eu vou te falar, Ingrid, 2 vezes por vai ano. pra Franca. Eu vou te Pô, convidar, eu vou te A comida lá é convidar boa. Mas como é que É, chama o prédio de inovação lá? no Resolve Luiza Labs. A mesa dela não era virado para o grupo financeiro, era para o setor de atendimento. Isso me chamou muita atenção, porque fica os atendentes com os clientes, aí levanta a mão o atendente, fica uma gerente em pé, uma coordenadora, que vai na mesa, tenta ajudar, dá feedback, transfere senioridade, não resolveu. A coordenadora chama a gerente não resolveu, chama o diretor, não resolveu que o diretor, a mesa da Luísa ficava atrás. Na hora me veio a mesa dela virada para isso. Franca é de isso. sapato, né? Também. Sim, Então tá olha, bom. capital do sapato, capital do basquete nacional. Tem gente, foi capital do diamante E o lugar que nasceu o e Magazine hoje Luiza. é Que o animal. berço Loja do 01. Magalu. É isso aí. E aí, agora, uma pergunta, Ed. E é engraçado, vocês dois já falaram antes mesmo de eu ir perguntar, que é sobre canal de preferência do consumidor. A gente que trabalha na comunicação acaba sempre sendo questionado, ei, qual canal o meu consumidor prefere falar, seja para vender, para ser atendido? Eu acho que a resposta é meio unânime. Mas recentemente, o que vocês viram dessa mudança do canal de atendimento que o cliente prefere? Ele prefere e-mail, telefone, WhatsApp. O que você viu migrando? E, você tem um histórico aí que você acompanhou 24 anos de evolução de uma marca que vem do varejo, da loja, pedir de repente chegar hoje. O que você vê dessa evolução, Ed? É interessante, Marcão, porque isso não de hoje, mas que eu posso falar de 24 anos atrás, desde quando eu entrei na companhia, a gente sempre procurou atender o cliente aonde ele gostaria de ser atendido. Então nós sempre onde, quando e como ele quiser, né? Então assim, quem define é o cliente. Não é a empresa que estabelece o novo canal, um novo meio de comunicação. É ele que traz isso pra gente, né? É ele que determina isso. E é claro que hoje, assim, a facilidade que a gente tem com o WhatsApp, ela é incrível, né? Ela possibilita, assim, igual a Ingrid falou, né? Mesmo existindo bots por detrás, uma humanização tão sutil, tão bem feita, porque a gente está lidando com pessoas, né, com clientes que são pessoas, que são seres humanos, que se emocionam às vezes quando recebem uma mensagem automática de aniversário. Né? O nosso público, né, do consórcio Magalu, né, é um público extremamente diverso, é um público extremamente... Então nós temos clientes mais novos, mas temos clientes também um pouco mais velhos. E é impressionante o quanto que essa comunicação humanizada ela é eficiente. Ela é muito eficiente. Então, claro, a gente já passou por momentos de ter centrais de atendimentos, às vezes, muito maiores, né? Call center muito maiores. O nosso produto é um produto de ticket médio alto, de longo prazo, que às vezes exige muita formalização, né? Então, assim, o e-mail acaba ainda sendo usado, mas eu vejo que, assim, que o WhatsApp ele consegue levar a emoção que o nosso atendente ali teria no frente a frente, ele consegue levar isso pro cliente, né? Eu vou querer contar 2 curiosidades sobre a humanização do consórcio Magalu no WhatsApp, e não é dado sigiloso. 2 curiosidades do WhatsApp API do consórcio, não sei se eu já te contei, seu time escuta da gente.
dois casos. Eu vou falar de como a gente usa sistema para tentar humanizar, e o outro todo mês sai no relatório do consórcio Magalu os clientes que mais interagem. Não vou falar nome, mas no consórcio Magalu o cliente que mais interage todo mês é a mesma pessoa. Você sabe por quê, Ingrid? Todo mês ele manda corrente de oração pro consórcio Magalu. Oh, meu Deus. Todo dia ele manda bom Coisa dia, mais corrente de fofa. oração. Olha, tem um bom dia, uma boa... E meu time uma vez perguntou, o que a gente faz com esse cliente? Deixa ele falar com o consórcio Magalu, que ele tá com a dando sensação... certo, Tá né? dando certo. Ele, tá dando ele é certo. o que mais E Não interage. tira isso, corrente de oração. E manda é isso, E eu acho que é isso que é interessante, assim, porque isso mostra que esse nível de humanização, ele tá tocando essa pessoa. Ah, eu fiquei emocionada, gente. A Lu, gente, a nossa influenciadora virtual, ela recebe pedido de namoro. Ela recebe WhatsApp com mensagens. Então, eu acho que é isso. Assim, quanto mais humanizado for, eu vejo que o resultado é eficiente. E você falou, às vezes, até usando o sistema, a gente tem evoluído no projeto Bot Consórcio Magalu, que às vezes a pessoa não tem e-mail, é idosa. A gente teve que usar código, programação, tecnologia para quê? Identificar que se a pessoa não preencher o e-mail em 15 minutos, tem chance dela não ter. E eu vou parar o atendimento só porque ela não tem e-mail. Foi o primeiro cliente que a gente está implementando, que se ela manda o WhatsApp, se ela não preencher e-mail em 15 minutos, a gente deixa ela seguir o fluxo. Tudo bem, eu já tenho o telefone. Exatamente. Então, assim, como a gente pode usar, e você falou de uma forma incrível, já não combinou, tá, gente? De 2 itens que humanizam, né? Um é a pessoa enxergar o canal de comunicação oficial da API. Ele deve pensar que é um chip no celular de alguém, mas não é. Uma API, é um sistema grande, mas ela comunica e a gente tenta sistemicamente, né, permitir a conversa. E aí, Ingrid, quero entender de você, quando você tem grandes desafios com os clientes que às vezes estão insatisfeitos, como que você direciona o time para fazer um tipo de atendimento com cuidado e com carinho, para que você consiga reverter? Porque é aquilo que eu falei, o financeiro, diz, cara, tira tudo, tira o meu dinheiro. E não pela grandeza do dinheiro, cara, aí é que eu estou confiando, não estou satisfeito, porque às vezes a gente fala conversational care, nome chique, mas às vezes a gente tem um cliente satisfeito, aquilo financeiro é a vida dele. Qual direcionamento você dá para o seu time? Gente, não tá legal, me conta um pouco. Claro. Assim, eu só posso compartilhar a experiência do Linker, né? Porque o pilotinho está começando, então a gente ainda não tem essa interação com o cliente. Mas não foram poucas as vezes que eu entrei em contato com o cliente para conversar com ele. Assim, era uma empresa relativamente pequena, né? Não era uma corporação. A gente chegou a ter, sei lá, 150 pessoas no time. Ainda dava para fazer isso, né? Nos casos mais críticos. E é muito interessante porque, em 99% das vezes a gente conseguia reverter o churn, né? Você consegue reverter a saída do cliente. Acho que tem casos e casos, obviamente. Tinha casos que o cliente tinha razão, tinha casos que o cliente não tinha razão. Mas até nos casos que o cliente não tinha razão, por exemplo, já aconteceu de cliente fazer uma transferência, né? Que era TED até então. Não sei se vocês se lembram dessa época. Não me lembro, não é da minha, né? Não é da minha época. Então era da minha, infelizmente. E aí a TED tinha custo, né? Só que ele errou os dados da pessoa que ele emitia TED. Então, tem custo. Até no próprio sistema do Banco Central tinha custo. E a gente fez a cobrança da TED errada. A TED voltou e o cliente ficou maluco, assim, sabe? Cara, a TED era R$2. Então, muitas vezes você realmente quer entrar em embate com o cliente, sendo que o que ele gera para você é muito maior do que aquele custo que teve aquela TED errada. Então, você tem que ter esse tipo de olhar mais empático quando você está falando com o cliente. E, no nosso caso, como era uma empresa pequena, dava para fazer esse tipo de coisa, porque assim, você tem que pensar num cliente como uma relação de longo prazo. Às vezes ele nem está gerando essa receita neste primeiro momento, mas é uma relação de longo prazo. Você tem que intervir para manter essa relação, para recuperar a imagem dessa relação. Então, sim, ligar para o cliente mesmo do meu telefone pessoal e falar, olha, aconteceu isso, eu estou acompanhando.
E muitas vezes o prazo que a gente tinha eram prazos regulatórios, né? Então, aumento de limite de transação. São prazos regulatórios. Você tem que comunicar ao Banco Central. Não dá para você fazer em menos de 24 horas, por exemplo. E aí o cliente ficava louco, porque, assim, ter limite de transação também é regulatório. Você é obrigado a ter. Quando a pessoa pede alteração de limite, você tem que comunicar ao Banco Central. Também é regulatório. E aí ter também essa sinceridade de chegar e falar, não é um bot falando, tipo, sua resposta chegará em 24 horas. Não, é uma pessoa falando, olha, eu entendo, tá aqui a regulamentação. Legal. E explicar, pegar na mão e explicar que a gente está fazendo, está priorizando, mas que existem limitações que a gente não consegue ter. Então, é um mix de coisas entre você intervir, falar com o cliente, descer da cadeira, né? Descer da cadeira e ir no chão de fábrica, que a gente costuma dizer, e ser sincero, explicar o processo, pedir paciência, falar que a gente está atuando. Porque eu acho que também gera muita ansiedade quando ele não tem uma resposta. Então, assim, tudo bem ele esperar, só que ele precisa saber que a gente tá fazendo, entende? Então, também fazer esse tipo... E é interessante isso, porque eu sou cliente, né, Magalu? E quando, principalmente na pandemia, eu percebi que quando você comprava alguma coisa, de tempos em tempos vinha uma mensagem para te acalmar. Porque é só isso que você precisa, tipo, beleza, vai atrasar? Me avisa que vai atrasar, eu só quero saber, porque senão você fica naquele limbo de expectativa, então é também setar um pouco a expectativa do cliente. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E a Ingrid e eu, até... os nossos produtos têm algo em comum, né? Somos regulados pelo Banco Central, e a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Então existe uma regulamentação. E às vezes essa regulamentação, ela até às vezes não favorece o cliente. Às vezes gera ruído. Então, assim, até o saber comunicar, né, entre o que é uma questão regulatória, o que é uma expectativa ali, às vezes, do cliente, é realmente algo desafiador, né? É desafiador. E é uma coisa meio batida, todo mundo fala sobre isso, mas aplicar isso eu acho que é o mais desafiador, que é ouvir o cliente. Cara, você tem que ouvir o cliente. Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto de startup, né? Porque no processo que a gente chama de discovery da startup, que é o que eu estou fazendo agora com a minha startup nova, você faz muita pesquisa. Literalmente pesquisa. Forme e manda em tudo quanto é lugar para as pessoas responderem e para você capturar o maior número de respostas possíveis. Porque todas essas pessoas podem ser os seus potenciais clientes. E aí você precisa entender o que as pessoas querem, ao invés de você implementar aquilo que você acha, dentro do seu ponto de vista, muitas vezes privilegiado, que o cliente vai querer. Isso aí. Que eu acho que é muito a diferença também, hoje, das empresas de tecnologia, das empresas, das startups, das empresas que têm essa transformação digital já no seu DNA, das empresas mais tradicionais. Porque é muito do que aconteceu na Revolução Industrial, né? Eu ia fazer o que eu queria como empresário, então eu ia definir o meu produto que eu quero fabricar. Não importa o que o cliente quer, eu vou fabricar aquilo e vou vender aquilo e é isso. Acho que essa transformação da nova economia é, de fato, colocar o cliente no centro. E o que é colocar o cliente no centro? É basicamente ouvir as necessidades, e isso passa por toda a parte por toda a jornada do cliente com você, do começo, quando ele entra, ele pisa ali, no seu caso na loja física, no meu caso no ambiente virtual, quando ele faz o cadastro dele, nessa jornada de esperar essas aprovações, de esperar ou de fato começar a utilizar aquilo que ele está comprando ou aquele serviço que ele está contratando, até o pós-venda, né, no caso de produtos físicos, mas que a gente tem também, que é essa parte de atendimento. A gente tem que acompanhar a comunicação de todas essas etapas dessa jornada do cliente, que isso, de fato, é ouvir o cliente. Sim. E me lembrou que no consórcio a gente teve o case publicado disso, que se tinha NPS já no consórcio Magalu, e na época de Valda Luiz falaram, beleza, o que vocês fizeram aqui no embalde para captar lead, dá para a gente fazer com a base de clientes? E a gente aumentou, e como o tema conversacional quer, me fez lembrar, 6 vezes o número de respostas, 600%.
só de mandar NPS por WhatsApp ao invés de por e-mail. Você lembra disso? Lembro. E é muito isso, né? É o canal que realmente ele gostaria de estar respondendo, de estar falando. Isso. E Ed, tem uma pergunta que eu quero fazer, porque eu não queria focar o papo tanto em tecnologia, que conversa a partir desse care, que é o cuidado com o cliente, eu acho que ultrapassa e tem a ver com hierarquia, direcionamento e cultura. Eu até notei que tem uma frase da Luísa Helena Trajano que é: um diferencial é a capacidade que a gente tem de trocar de papel. Sim. E ela já fez, inclusive, quando a gente chamou que ela viu uma vez no Summit, saiu em revista ela falando, na pandemia você tem que fortalecer seu fornecedor também, e não apertar. Então ela tem essa capacidade de troca de papel. Eu queria te perguntar, que dica que você tem para as empresas pensarem na cultura como liderança para implementarem culturas de colocar o cliente em primeiro lugar? O que você falou, Ingrid, tem a ver com a base do Heavy Ops, que é centralizar o cliente e ver a jornada toda. Só que minha pergunta para você é de que está numa empresa, uma estrutura de mais de 44 mil colaboradores, mais de 1.200 lojas, e aí, como que você recomenda ou que tem boas práticas dentro do Grupo Magazine em que os maiores executivos da tecnologia que me perguntavam quando a gente falava que trabalhava com vocês, não perguntavam de nada a não ser cara, como que eles conseguem descer essa cultura. Então dá dica pra gente, que agora eu queria saber de cultura para as empresas poderem aplicar. Tá, tem duas práticas, Marcão, que eu tive contato com elas há 24 anos e que até hoje eu executo elas, e que eu vejo que faz muita diferença. A primeira a gente chama de regra de ouro. Ela foi criada, né? Mas a dona Luísa, a tia Luísa, a fundadora, né? Ela trouxe isso para a empresa, que é simples, faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Isso é bíblico, né? E é impressionante que toda vez que a gente coloca isso em prática, você toma a melhor decisão, você resolve o problema do cliente, você se coloca no lugar dele. Então, assim, é algo que tá no nosso crachá, uma pena eu não tô com crachá, tá no verso do nosso crachá. Então, primeiro dia de trabalho, você recebe o crachá e a hora que você vira, tá escrito: faça aos outros o que gostaria que fizessem você. E hoje, com 24, quase 25 anos de empresa, continua dando certo. Legal. Porque deu certo há 30, há 40, há 60, há 100, há milhares de anos. Então, assim, é algo simples, que é totalmente fácil de ser aplicado, né? A gente tem que ter uma consciência. E eu acho que o grande segredo é a gente se colocar no lugar do cliente, mas do ponto de vista dele. Não com tudo que eu estou carregando do meu ponto de vista, né? É realmente se colocar no lugar dele mesmo, né? É um exercício difícil, às vezes não é fácil. E eu, enquanto gestor, às vezes eu provoco isso com as equipes. E no Rito tem, eles falam coisa, eu não lembro, que só para você ter ideia, gente, quando eu ia segunda-feira de manhã com o sócio, mas eu chego, gente, não vê ninguém no escritório, você vê, tá todo mundo reunido. Conta um pouquinho do que é o Rito, e lá fala também de cliente, me conta um pouco, Ed. O Rito é um momento que todas as unidades, todas as lojas, todos os escritórios, todos os CDs, né, se reúnem, né, para entrar em comunhão com a empresa, entrar em comunhão com a pátria. Então é cantado o hino nacional todas as segundas, o hino da empresa, e a divulgação dos resultados, os alinhamentos da semana, as estratégias da semana, e é o maior pilar de cultura da empresa. Toda segunda? Toda segunda, religiosamente, tem o Rito, né? Então, assim, é um momento que você consegue agregar todos esses 44 mil funcionários, né, e fazer com que todo mundo caminhe na mesma direção. Então é uma prática cultural, e funciona muito, porque ali qualquer pessoa da companhia, você vai fazer alguma pergunta, né, qual que é a meta, qual que é o desafio da semana, qual que é a campanha que está no ar na mídia, todo mundo sabe. Então, assim, é um alinhamento realmente profundo e que traz, né, a equipe para essa cultura da empresa. É muito bom. Né? Isso. Repetição. Eu já vi muita gente falar assim,
A empresa tem problema de comunicação, o pessoal fala assim, pergunta que dia e a hora e onde que é a festa de confraternização, que Todo não tem mundo erro de sabe. comunicação. Mas aí você falou Todo um mundo ponto legal, sabe. que é o parar a empresa inteira, independente do carro, É. e ter um rito onde você tem Isso. comunicações oficiais. E eu lembro que tinha vídeo com cliente cantando o hino, Sim, colaboradores, sim, então sim. é muito legal e obrigado pela contribuição. E pra gente ir para a última pergunta, começar com você, Indy, depois o Ed. O que vocês recomendariam para as empresas poderem melhorar na parte conversacional? E lembra que eu não estou perguntando de ferramenta, mas que atitudes, o que vocês acham que pode ajudar as empresas a melhorarem o atendimento dela com os clientes? Quando a gente fala de WhatsApp, independente se é do celular, se é do sistema, o que vocês recomendariam para que a empresa pense melhor nesse atendimento? Boa, a primeira coisa é simplicidade. Então, assim, esquece jargões, esquece palavra técnica, simplicidade. Somos um país de pessoas simples. E acho que a simplicidade parece simples, né? Mas é desafiador também, como você se comunica de maneira simples. Mas acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não tenha uma verdade absoluta com relação a onde o seu cliente quer ser atendido. Então, não vai ter uma resposta única e esteja preparado para atendê-lo em todos esses lugares. E acho que terceiro é de fato ouvir, não fingir que você está ouvindo, ou então deixar isso ficar perdido em algum lugar. E isso também tem que passar para as pessoas do front, né? Ali que de fato estão na ponta com o cliente, porque se fica só também na cabeça do head, né, do diretor, do gerente, do líder, e você não consegue passar isso para quem está na ponta, não vai adiantar de nada. E de tempos em tempos você também tem que ir lá ver com seus próprios olhos se aquilo está acontecendo. Então, fazer a comunicação fluir entre as pessoas da empresa, fazer isso como parte da cultura é super essencial. Legal. E Ed, agora você, por favor, Eu vejo que, eu acho que o primeiro passo, eu acho que a empresa precisa se permitir errar. Eu acho que precisa se permitir errar, porque não adianta a gente achar que vai ser um processo fácil, né? É um processo que exige. Então, assim, vai ter erro, mas o benefício, né? E o resultado que isso vai trazer para a empresa é gigante. É gigante. E o simples, né? O simples, ele é sofisticado demais. Acho que esse que é o detalhe, assim, sabe? O simples, ele não é simplório, né? O simples, ele é extremamente sofisticado. Então, acho que se a empresa se permitir errar, se permitir aprender, né? Ir lá na ponta, ouvir o cliente, né? Ouvir todos os stakeholders ali da operação, com certeza ela vai desenvolver uma jornada que vai, né, que eu falo pelo nosso exemplo, né, eu sempre gosto de falar porque foi fantástico, a gente transformou uma equipe extremamente analógica, né, numa equipe digital, uma equipe que aprendeu a duras penas, ali não foi fácil, né, a gente tinha pessoas muito veteranas no time, pessoas muito resistentes à mudança, e hoje não conseguem viver sem, né, então acho que se permitir errar é o primeiro passo, né? E aí mão na massa, né? Fazer acontecer, ouvir toda a cadeia ali para ajudar, e eu tenho certeza que o resultado vai valer a pena. Eu juro que vai ser o último exemplo que você falando de novo me lembrou, a gente falou ontem na palestra do NPS do consórcio, a gente fazia uma coisa muito simples, quando a gente selecionou a base inteira para fazer o disparo de WhatsApp, sim, que ativou muita gente, aí se descobriu uma nota, e a gente, como é que a gente trabalha isso e tal, mas não tem uma equipe para atender NPS. E a gente falou, doutor Antônio, Ed, quem que é o menino mais bonzinho de atendimento do pós-venda seus? Fabiano, não esqueça o nome dele. Vamos lá, Fabiano, pensa o menino bonzinho. A gente pegou, sabe o que? O CRM de vendas, que não tinha lá na época uma ferramenta só para pós-vendas disso. Todo mundo que votou tal nota por dia, a gente mandava uma carga para ele, igual se move no funil de vendas de um vendedor, ele só tinha uma função, ligar, oi, eu sou do consórcio Magalu, eu vi que você votou no NPS, que não recomenda, eu queria te ouvir.
Ele não falou assim, como é que eu posso? Eu queria te ouvir. E às vezes, não sei se é problema, eu não estou conseguindo emitir segunda via, boleto. Aumentou Coisa simples, né? 3,6 o NPS. Ele só ligava e eu via. Ele não pedia para a pessoa não cancelar. Ele não pedia para a pessoa admitir que não. Então, Ed, eu acho que isso tem a ver com o que você falou, né, cara? As pessoas hoje, Marcão, eu acho que o ouvir é uma das coisas mais importantes. As pessoas querem falar, né? O mundo passa por transformações onde às vezes a gente vê as pessoas mais carentes, né? Depressivas, e as empresas, elas têm um papel fundamental nisso, porque a empresa talvez é o ombro amigo, né? A empresa talvez é o local ali que ele vai poder falar, né? Expressar e se sentir ouvido. Então a gente tem um papel muito importante nisso, assim, sabe? Realmente a gente faz isso genuinamente, não é... Acho que faz parte do propósito da empresa, né? Quando a gente quer levar a muitos o que é privilégio de poucos, e no caso específico do consórcio, ser referência na realização do sonho das pessoas, e não importa o tamanho do sonho, pode ser o sonho, né, de ter uma televisão de tela grande, como pode ser o sonho de ter uma fazenda. Não importa, não tem tamanho, é sonho, e é daquela pessoa, é único, é dela. Eu acho que é isso que faz a diferença no dia a dia nas organizações. Que incrível o nosso papo, pessoal. E o time ali da DH, a mídia e o Dan estão me olhando. Eu quero saber se depois a gente pode continuar aqui, nem que desligue a câmera, porque a vontade é continuar, trazer um cafezinho. É bom, Combina com cafezinho, pilotinho. No começo, a hora que fala 40 minutos para as pessoas, mas será que vai ter tanto assunto, né? Sempre mas aí tem. A gente começa e a gente vê que tem muito assunto. É isso aí. Pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês dois, Edivaldo, muito, muito, muito obrigado. Minha vontade é continuar, mesmo eu ficando sem voz no terceiro dia de evento RD Summit. Queria agradecer você também que assistiu a gente. A gente quis compartilhar um pouco de coisas práticas e eu fiquei muito feliz que a minha preocupação é num tema que eu trabalho usando tecnologia. Eu tinha medo que isso fosse um papo de programação, código. Eu acho que vocês dois conseguiram trazer o que a gente queria, que é a vivência do cliente. E aí eu quero saber de cada um onde pode seguir vocês, que seja LinkedIn, onde pode encontrar cada uma das empresas. Ingrid? Boa. Bom, Ingrid Bart, né? Bart, B-A-R-T-H, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E o Pilotinho, com N no final. Então, também, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Fiquem à vontade. Boa, excelente. Muito você? bom. O meu é @Edivaldo com D mudo, Edivaldo Ferraro, e @Consórcio Magalu. É isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por terem assistido até aqui. Lembrem também de seguir 8D Hubify nas redes sociais. Aí vai em todos, Instagram, LinkedIn, YouTube. E obrigado a todo o time 8D Hubify, time da H Mídia, que ajudou a executar esse podcast no meio de um evento gigante de 20 mil pessoas. Obrigado, time. Obrigado, Dan. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. E é isso. Valeu. Até a próxima. E compartilha, segue, faz tudo aquilo que a galera comenta no final de vídeo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Boa. Tchau, tchau.